No silêncio que antecede o tempo, no vazio absoluto que precede a existência, reside a maior de todas as perguntas. O que havia antes do começo? Se o universo teve um nascimento, uma gênese violenta e ofuscante que chamamos de Big Bang, qual foi a força? Qual foi a causa? Qual foi a ignição que desencadeou tudo o que conhecemos? Durante séculos, esta questão pertenceu ao domínio da filosofia e da fé. Era um território sagrado, para além do alcance da ciência. Mas agora, algo mudou. Longe da Terra, flutuando no abismo gelado do espaço profundo, um olho dourado de proporções titânicas abriu-se. O telescópio espacial. James Webb não é apenas um instrumento. É uma máquina do tempo. Ele foi construído para perscrutar as profundezas do passado cósmico, para testemunhar a primeira luz, para ver o nascimento das primeiras estrelas. Contudo, no seu primeiro vislumbre dessa alvorada cósmica, o Webb pode ter encontrado algo inesperado, algo que não deveria estar lá. Algo que abala os próprios alicerces da nossa compreensão da realidade. As imagens que ele nos envia são mais do que belas. São profundamente perturbadoras. Elas sugerem que a história do universo pode ser muito diferente, muito mais estranha e talvez muito mais assustadora do que imaginávamos. Estamos à beira de uma revelação que pode reescrever os livros de história, não da humanidade, mas do próprio cosmos. A pergunta que ecoa nos corredores da astronomia moderna é arrepiante. O James Webb acabou de encontrar a pista para o que desencadeou o Big Bang. Para compreender a magnitude do que estamos a testemunhar, precisamos primeiro viajar para trás, não apenas no tempo cósmico, mas na história do nosso próprio pensamento. A ideia de um universo com um começo é surpreendentemente recente. Durante a maior parte da história humana, o cosmos era visto como eterno, imutável, um relógio divino que funcionava desde sempre e para sempre. Mesmo Albert Einstein, ao formular a sua teoria da relatividade geral em 1915, ficou tão desconfortável com as implicações de um universo dinâmico, um cosmos que poderia estar a expandir-se ou a contrair-se, que inseriu uma constante cosmológica nas suas equações. Era uma espécie de artifício matemático para forçar o universo a permanecer estático, a conformar-se com a sabedoria convencional da época. Einstein, mais tarde, chamaria a isso o seu maior erro. O primeiro vislumbre da verdade veio de um lugar inesperado, um padre e astrônomo belga, chamado Georges Lemaitre. Em 1927, Lemaitre, trabalhando com as equações de Einstein, percebeu que elas descreviam naturalmente um universo em expansão. Ele raciocinou de forma brilhante. Se o universo está a expandir-se hoje, isso significa que no passado ele deve ter sido menor. Se rebobinarmos o filme cósmico o suficiente, toda a matéria e energia do universo observável deveriam estar concentradas num único ponto. Ele chamou a esta ideia a hipótese do átomo primordial. Era a primeira semente teórica do que viria a ser o Big Bang. Na mesma época, do outro lado do Atlântico, o astrônomo americano Edwin Hubble, usando o então mais poderoso telescópio do mundo, no Monte Wilson, estava a fazer uma descoberta que mudaria para sempre a nossa visão do céu. Ele observou que as galáxias distantes não estavam paradas. Quase todas elas estavam a afastar-se de nós. E mais, quanto mais distante uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava. A conclusão era inescapável. O próprio tecido do espaço estava a esticar-se. O universo estava a expandir-se, tal como a teoria de Lemaitre previra. A imagem de um cosmos eterno e sereno foi despedaçada para sempre. Nosso universo tinha uma história.
tinha uma direção, tinha um começo. Apesar da evidência observacional, a ideia de um início para tudo enfrentou uma resistência feroz da comunidade científica. O termo Big Bang foi, na verdade, cunhado como um insulto. O astrônomo britânico Fred Hoyle, um defensor do modelo de um universo estático, usou a frase durante uma entrevista de rádio da BBC em 1949 para ridicularizar a noção de que todo o cosmos surgiu de uma explosão primordial. O nome, irônico e cativante, pegou, e a teoria tornou-se o modelo dominante. Mas o que era o Big Bang? Não foi uma explosão no espaço, como o nome sugere. Foi a expansão do próprio espaço, a partir de um estado de densidade e temperatura quase infinitas, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. É um conceito que desafia a nossa intuição, construída para um mundo tridimensional. Imagine um balão com pontos desenhados na sua superfície. À medida que você enche o balão, a borracha estica-se. A distância entre todos os pontos aumenta, mas nenhum ponto é o centro da expansão. Cada ponto vê todos os outros a afastarem-se dele. Agora, imagine que o nosso universo tridimensional é a superfície bidimensional desse balão. A expansão do Big Bang foi o alongamento do próprio tecido da realidade. Nas primeiras frações de segundo, o universo era uma sopa superaquecida e densa de partículas elementares, um plasma fervilhante de quarks e gluons. À medida que se expandia, arrefecia. Permitiu que prótons e neutrões se formassem. Nos primeiros minutos, as condições eram semelhantes ao núcleo de uma estrela colossal, e a primeira nucleossíntese ocorreu, forjando os elementos mais leves: hidrogênio, hélio e vestígios de lítio. Durante 380 mil anos, este universo primitivo permaneceu opaco, um nevoeiro denso de plasma, onde a luz não conseguia viajar livremente. Então, o universo arrefeceu o suficiente para que os eletrões pudessem ser capturados pelos núcleos atômicos, formando os primeiros átomos neutros. Nesse momento crucial, o cosmos tornou-se subitamente transparente. A luz que estava presa no plasma foi libertada e começou a sua jornada pelo espaço em expansão. Essa luz, esse primeiro brilho da criação, ainda viaja pelo universo hoje. Esticada pela expansão cósmica ao longo de bilhões de anos, ela já não é visível como luz, mas como um brilho fraco de micro-ondas. Esta é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco do Big Bang. A sua descoberta acidental em 1965 por Arno Penzias e Robert Wilson foi a prova irrefutável da teoria, a fotografia do universo bebê. Este modelo, conhecido como Lambda-CDM, tornou-se o pilar da cosmologia moderna. Ele descreve, com uma precisão notável, a evolução do universo desde os seus primeiros momentos até a vasta tapeçaria de galáxias que vemos hoje. Ele prevê a abundância de elementos leves, a expansão do universo e a existência da radiação cósmica de fundo. Tudo se encaixava perfeitamente, ou assim pensávamos. O modelo tem uma lacuna gritante, um ponto de interrogação no seu próprio início. Ele descreve o que aconteceu a partir de uma fração de segundo após o Big Bang. Mas não nos diz nada sobre o momento zero. Não nos diz nada sobre o que causou a singularidade inicial, ou mesmo se uma singularidade realmente existiu. A própria física, como a conhecemos, quebra-se nesse ponto extremo. É aqui que entra o telescópio espacial James Webb. Lançado no dia de Natal de 2021, o Webb é uma obra-prima da engenharia humana, o observatório espacial mais poderoso alguma vez construído. O seu espelho primário, com mais de 6,5 metros de diâmetro,
É composto por 18 segmentos hexagonais banhados a ouro. O ouro é excepcionalmente bom a refletir a luz infravermelha, que é crucial para a missão do Webb. A luz das primeiras estrelas e galáxias viajou durante mais de 13,5 bilhões de anos para nos alcançar. Durante essa jornada épica, através de um universo em expansão, o seu comprimento de onda foi esticado, um fenômeno chamado desvio para o vermelho cosmológico. A luz ultravioleta e visível, emitida por esses primeiros objetos, foi esticada até ao espectro infravermelho. O Webb foi concebido especificamente para captar esta luz antiga e tênue. Para o fazer, os seus instrumentos precisam de ser mantidos incrivelmente frios, apenas alguns graus acima do zero absoluto. Qualquer calor do próprio telescópio iria cegá-lo com o seu próprio brilho infravermelho. É por isso que o Webb possui um gigantesco escudo solar de 5 camadas, do tamanho de um campo de tênis, que o protege permanentemente do calor do Sol, da Terra e da Lua. Ele não orbita a Terra como o Hubble. Ele está estacionado a 1,5 milhão de quilômetros de distância, num ponto de equilíbrio gravitacional chamado ponto de Lagrange, L2. A partir deste posto de vigia solitário, ele perscruta o abismo do tempo. Os cosmólogos tinham uma imagem clara do que esperavam que o Webb encontrasse nesses confins do universo primitivo. A teoria previa que as primeiras galáxias seriam pequenas, irregulares e um tanto desorganizadas. Seriam como sementes, aglomerados incipientes de estrelas que gradualmente se fundiriam e cresceriam ao longo de éons para formar as majestosas galáxias espirais e elípticas que vemos no universo mais próximo. Esperava-se encontrar uma era de formação lenta e gradual, uma infância cósmica. Mas o que o Webb encontrou foi algo completamente diferente. Nas suas primeiras imagens de campo profundo, olhando para uma pequena mancha de céu que parecia vazia para outros telescópios, o Webb revelou um tesouro de galáxias incrivelmente distantes e, portanto, incrivelmente antigas. E foi aqui que o choque começou. Entre esses pontos vermelhos e tênues, havia galáxias que existiam apenas 300 a 500 milhões de anos após o Big Bang. Para colocar isso em perspectiva, se a história do universo fosse um ano civil, o Big Bang seria à meia-noite de 1º de janeiro. Essas galáxias apareceram nos primeiros dias de janeiro. O problema não era apenas a sua idade, era o seu tamanho e maturidade. Algumas delas eram simplesmente colossais. Eram inesperadamente massivas, já contendo centenas de bilhões de estrelas, comparáveis em massa à nossa própria Via Láctea hoje. Além disso, elas pareciam surpreendentemente bem formadas. Algumas já mostravam estruturas complexas, como discos e barras centrais, características que os astrônomos pensavam que levavam bilhões de anos a desenvolver-se. Imagine ser um arqueólogo que descobre uma aldeia da Idade da Pedra supostamente intocada. Você espera encontrar ferramentas de pedra rudimentares, restos de fogueiras e cabanas simples. Em vez disso, no centro da aldeia, você encontra um arranha-céus de aço e vidro, totalmente construído e funcional. A sua presença ali não faria sentido. Desafiaria tudo o que se sabe sobre a progressão da tecnologia e da engenharia. A linha do tempo estaria completamente errada. É exatamente este o sentimento que percorreu a comunidade astronômica. A descoberta destas galáxias, impossivelmente massivas e maduras no universo primitivo, é o equivalente cosmológico de encontrar um arranha-céus na Idade da Pedra. Os modelos atuais de formação de galáxias
simplesmente não conseguem explicar como estas estruturas puderam crescer tanto e tão rápido. De acordo com as nossas melhores simulações, não houve tempo suficiente. O processo de aglomeração de gás, formação de estrelas e fusão de galáxias deveria ser muito mais lento. A reação inicial dos cientistas foi de ceticismo. Talvez os dados estivessem errados. Talvez as medições de distância estivessem incorretas. Talvez estivéssemos a confundir objetos mais próximos com estas galáxias distantes. Mas à medida que mais dados chegavam e eram analisados por equipas independentes em todo o mundo, a realidade perturbadora começou a assentar. Estes objetos são reais. Eles estão lá. E a sua existência representa uma das maiores crises na cosmologia moderna. Eles quebram o nosso modelo padrão de como o universo evoluiu. E se o início da história está errado, isso levanta a questão fundamental. Estará o próprio começo, o Big Bang, incompleto ou mesmo incorreto? As implicações desta descoberta são profundas e ramificam-se em várias direções, cada uma mais intrigante que a outra. A primeira possibilidade, e a mais conservadora, é que os nossos modelos de formação estelar e galáctica, no universo primitivo, estejam simplesmente errados. Talvez as condições na alvorada cósmica fossem muito mais propícias à formação de estrelas do que pensávamos. Talvez as primeiras estrelas, conhecidas como estrelas de população 3, fossem monstros absolutos, centenas de vezes mais massivas que o nosso Sol. Esses gigantes teriam vivido vidas rápidas e furiosas, explodindo como supernovas em apenas alguns milhões de anos, semeando o universo com elementos pesados muito mais rapidamente do que os modelos atuais prevêem. Isso poderia ter acelerado a formação de galáxias. Outra ideia que ganha força é o papel dos buracos negros supermassivos. Tradicionalmente, pensava-se que estes gigantes, que se encontram no centro da maioria das galáxias, cresciam lentamente ao longo de bilhões de anos, alimentando-se de estrelas e gás. Mas as descobertas do Webb sugerem que buracos negros supermassivos podem ter existido muito mais cedo. Como? Uma teoria fascinante é que eles não cresceram a partir de sementes estelares. Em vez disso, eles podem ter se formado diretamente do colapso de nuvens primordiais massivas de gás, criando sementes de buracos negros, que já eram dezenas de milhares de vezes a massa do Sol. Estes buracos negros primordiais teriam agido como âncoras gravitacionais, acelerando dramaticamente a recolha de matéria e a formação das galáxias massivas que o Webb está a observar. Esta é uma modificação significativa, mas que ainda se encaixa dentro do quadro geral do Big Bang. Seria uma atualização do nosso software cosmológico, não uma substituição completa do sistema operativo. Mas há possibilidades mais radicais, possibilidades que nos levam à pergunta central deste documentário. E se o universo for mais velho do que pensamos? O cálculo da idade do universo, 13,8 bilhões de anos, baseia-se na medição da taxa de expansão atual e em sua extrapolação para o passado. Se estas galáxias precisaram de mais tempo para se formar, talvez o universo simplesmente tenha tido mais tempo. Isso significaria que a nossa compreensão da expansão cósmica e da energia escura, a força misteriosa que a acelera, está fundamentalmente incompleta. No entanto, mesmo adicionar alguns bilhões de anos à idade do universo pode não ser suficiente para explicar a maturidade destas estruturas. Isto leva-nos a um território verdadeiramente alucinante. E se o Big Bang não foi o começo de tudo? E se foi apenas uma transição? Um evento num ciclo cósmico eterno? Esta ideia
conhecida como cosmologia cíclica, tem existido de várias formas há décadas, muitas vezes na periferia da ciência convencional. Mas as descobertas do Webb podem estar a trazê-la para o centro do palco. Um dos modelos mais proeminentes é o do Big Bounce, ou Grande Salto. Neste cenário, o nosso universo nasceu das cinzas de um universo anterior. Esse universo anterior expandiu-se e depois começou a contrair-se, eventualmente colapsando sobre si mesmo num Big Crunch. No entanto, em vez de colapsar numa singularidade de densidade infinita, as leis da gravidade quântica, ainda não compreendidas, teriam intervindo no último momento, fazendo com que o universo saltasse, dando origem a um novo Big Bang e a um novo ciclo de expansão. O nosso universo seria apenas o mais recente numa série infinita de universos. Neste modelo, o que desencadeou o nosso Big Bang? A morte do universo anterior. As galáxias impossivelmente maduras do Webb poderiam ser explicadas como estruturas que, de alguma forma, sobreviveram à transição. Talvez não como galáxias inteiras, mas como sementes de sobredensidade, ou talvez buracos negros primordiais que atravessaram o salto e forneceram os andaimes para a rápida formação de novas estruturas no nosso próprio éon cósmico. A ideia é poética e filosoficamente atraente. Ela elimina a necessidade de um começo absoluto a partir do nada, substituindo-o por um ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento cósmico. Uma variação desta ideia é a cosmologia cíclica conforme, proposta pelo famoso físico e matemático Sir Roger Penrose. No modelo de Penrose, o universo expande-se para sempre. No futuro distante, depois de todas as estrelas se apagarem e até os buracos negros evaporarem através da radiação Hawking, o universo será um lugar frio e vazio, preenchido apenas por fotões e outras partículas sem massa. Nesse estado, argumenta Penrose, os conceitos de tempo e distância perdem o seu significado. Matematicamente, este futuro infinitamente grande e frio torna-se equivalente a um estado infinitamente pequeno e quente, como o Big Bang. O fim de um éon cósmico torna-se, suavemente, o começo do próximo. O que desencadeou o nosso Big Bang, segundo Penrose? A morte térmica do universo que veio antes. Penrose até previu que poderíamos encontrar vestígios do universo anterior no nosso próprio céu, na forma de padrões circulares específicos na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ecos de colisões de buracos negros supermassivos do éon anterior. Até agora, a busca por estes círculos de Penrose tem sido inconclusiva, mas as descobertas do Webb fornecem um novo tipo de evidência potencial. Se estruturas massivas, como buracos negros, puderam de alguma forma imprimir a sua influência através da transição entre éons, isso poderia explicar a formação acelerada das galáxias que estamos a ver. O universo não estaria a começar do zero. Ele estaria a construir sobre as ruínas de uma civilização cósmica anterior. Esta linha de pensamento é profundamente assustadora. Não no sentido de um filme de terror, mas no sentido existencial. Ela desafia a nossa narrativa de origem mais fundamental. A história do Big Bang, de um começo a partir de um ponto simples, era de certa forma reconfortante. Dava-nos um ponto de partida claro, uma gênese científica. Mas se o nosso universo é apenas um capítulo num livro infinito, a nossa própria existência torna-se simultaneamente menos especial e mais misteriosa. O que eram esses universos anteriores? Eram como o nosso? Tinham as mesmas leis da física? A mesma química?
poderiam ter abrigado vida? Estamos a viver sobre os fantasmas de cosmos mortos. A própria matéria que nos compõe, os átomos forjados no coração das estrelas, poderiam, em última análise, ter as suas origens num universo que existiu antes do próprio tempo, como o conhecemos. Começar? A mente vacila perante a imensidão de tal conceito. Ele estica a nossa imaginação até o ponto de ruptura. E é precisamente isso que a boa ciência deve fazer. O telescópio espacial. James Webb não nos deu uma resposta definitiva. Não encontrou uma arma do crime cósmica que aponte para a causa do Big Bang. O que ele fez foi algo muito mais importante. Ele abriu a porta para perguntas que nem sabíamos que podíamos fazer. Ele quebrou a certeza confortável do nosso modelo padrão e forçou-nos a confrontar a possibilidade de que a realidade é muito mais complexa e grandiosa do que a nossa ciência atual pode descrever. O futuro da cosmologia será definido pela forma como respondemos a este desafio. O trabalho agora é meticuloso e exigente. Os astrônomos irão usar o Webb para realizar espectroscopia detalhada destas galáxias antigas. Isto significa decompor a sua luz nas suas cores constituintes, o que pode revelar a sua composição química, idade e a massa exata das suas estrelas. Estes dados irão confirmar ou refutar as primeiras estimativas. Serão procuradas mais destas anomalias, mapeando a sua distribuição e tentando entender se são exceções raras ou a norma para o universo primitivo. Teóricos de todo o mundo estão a correr de volta às suas pranchetas, ajustando as suas simulações, testando novas ideias sobre a formação de estrelas, o crescimento de buracos negros e a natureza da matéria escura. A crise desencadeada pelo Webb é um presente para a ciência. É nestes momentos, quando as observações contradizem a teoria, que os maiores saltos no conhecimento humano ocorrem. Foi assim que a física de Newton deu lugar à de Einstein. E pode ser assim que a cosmologia do Big Bang dará lugar a algo novo. Talvez a resposta final esteja numa teoria da gravidade quântica, uma teoria de tudo, que unifique a relatividade geral e a mecânica quântica, e nos permita finalmente descrever o momento do nascimento do universo. Essa teoria continua a ser o santo graal da física moderna. Estamos a viver um momento privilegiado na história humana. Somos a primeira geração a possuir a tecnologia para olhar para trás, para a nossa própria aurora cósmica. O olho dourado do Webb, flutuando no silêncio do espaço, é a nossa extensão, o nosso proxy no abismo do tempo. As imagens que ele envia são mais do que dados científicos. São mensagens de um passado longínquo, sussurros sobre a nossa própria origem. E essas mensagens parecem estar nos dizendo que a história que contávamos a nós mesmos era demasiado simples, demasiado linear, demasiado humana. A realidade pode não ter um começo e um fim claros. Pode ser um processo contínuo, um ciclo de destruição e criação que se estende por uma eternidade que mal podemos conceber. O que desencadeou o Big Bang? Talvez a pergunta esteja mal formulada. Talvez não tenha havido um gatilho único, mas sim um processo inevitável. A transformação de um estado do ser para outro. O nosso universo não teria explodido para a existência a partir do nada, mas sim florescido a partir das sementes de um cosmos anterior. Esta é uma ideia que nos humilha e nos exalta ao mesmo tempo. Ela remove a nossa posição central, o nosso momento especial da criação, mas liga-nos a uma história muito maior, uma herança cósmica de proporções verdadeiramente infinitas. O universo que vemos hoje, com a sua beleza impressionante,
E a sua complexidade desconcertante pode ser apenas a última iteração de uma obra de arte cósmica que está sendo pintada e repintada por toda a eternidade. O telescópio espacial. James Webb não encontrou o gatilho do Big Bang. Ele encontrou algo muito mais assustador e maravilhoso. A possibilidade de que a nossa compreensão de tudo está apenas a começar. E o vazio que pensávamos que estava no início de tudo pode, na verdade, estar cheio de histórias de universos passados, à espera de serem lidas pela primeira vez.